Então, boa noite aos presentes. Boa noite aos irmãos da sala virtual. É com muita alegria que mais uma oportunidade que é nos dada a participar deste banquete espiritual. Hoje nós temos como convidado o nosso irmão Armando, que ele vai trazer um tema do qual a gente já vem trabalhando há tempo, sobre a morte, exatamente no mês de novembro. Então, muitas pessoas não têm muita noção sobre o que é a morte, qual é a finalidade da morte, por que nós morremos. É injustiça ou a morte é apenas uma passagem para uma nova vida? Mas quem vai dizer tudo isso é o nosso professor Armando. E a gente, antes de iniciar esse trabalho, vamos fazer uns avisos, colocar uns avisos. A nossa casa espírita, Felinto Martins, ela disponibiliza trabalhos presencial às quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, com um atendimento fraterno e logo após um estudo do livro dos Espíritos. E às 19 horas, a nossa palestra pública. Nós temos também no sábado, presencial, a nossa doutrinária com atendimento fraterno, que se inicia às 3 horas da tarde. Temos os trabalho social, que é a sopa, que é realizado no terceiro domingo de cada mês. Tá? E temos os nossos estudos online, como Joana de Ângeli, que é a terça-feira. Temos os estudos realizados na segunda-feira, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Temos o nosso estudo também realizado na sexta-feira, que é estudando a mediunidade. Esses estudos já estão um pouco já adiantados, mas eu convido aqueles que queiram participar de estudando o livro dos Espíritos, que iniciamos no dia de hoje. Não perdemos nada. Podem começar, que a gente reinicia tudo. Então, é com muita alegria que a gente vai dar mais procedimento nesse trabalho, fazendo uma leitura de harmonização. E aqui ele nos coloca através do irmão José, do livro Vigiar e Orar. Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixe para depois as coisas essenciais. Não absorva todo o teu tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes do que as pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada é mais importante do que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses aos que te proporcionaram alegria duradoura, mas os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheque. As tuas dádivas asmoedadas nunca substituirão no carinho que deve aos teus. Aprende a criar oportunidade de estar com os que te alimentam o espírito e se constitui no teu ponto de referência na moral, na tua vida. E nessa sintonia, elevamos o pensamento a Deus para agradecer esse momento, esse banquete que a espiritualidade nos oferece, para que a gente traga esta mensagem sobre a morte, a passagem para a verdadeira vida.
será administrada pelo nosso irmão Armando. Pedindo assim ao Divino Jesus, pedindo assim ao mentor espiritual desse trabalho, que possa envolver o nosso palestrante com todos os fluidos, com todas as energias que ele necessita, para que a sua mensagem seja clara. Assim, amado Jesus, amigo espirituais, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária de hoje. Passa a palavra para o nosso irmão Armando, e ele tem 50 minutos para colocar sua fala. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Por falar em coração, cada vez que a gente tem o prazer de vir a esta casa explanar, lembramos como o nosso irmão Walter Campelo sempre ressalta, colaboramos também com a fundação desta casa. É sempre um prazer estar aqui. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. E trazemos aquele abraço fraternal em nome de todos os que integram a fraternidade espírita caminhando com Jesus, casa que carinhosamente temos o prazer de integrar. Amados e amadas, o tema desta noite é muito complexo. Toca bem no fundo de nossas almas. Porque, infelizmente, em razão da inferioridade do globo, no qual ainda estamos reencarnados, aliado à nossa inferioridade moral, ainda tememos muito a morte. A Terra, atualmente, está passando por um processo de transição. Ela está deixando a categoria de mundo inferior, de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem, para atingir o patamar de mundo regenerador. Está acontecendo essa transição silenciosamente. Está acontecendo a separação entre o joio e o trigo. O joio que representa aqueles e aquelas que ainda persistem em praticar o mal. E o trigo, por outro lado, bem representa aqueles e aquelas que estão tentando duelar contra si mesmo, vencendo seus vícios e tentando transformar-se um homem, no sentido bíblico, novo, praticando as virtudes. Nos mundos ditosos e celestes que estão na categoria dos mundos superiores, infelizmente a Terra ainda vai ter que trilhar muito para chegar a esse patamar, porque nesses mundos aqui citados, a materialidade não mais existirá. O bem estará predominando em relação ao mal. Os espíritos que lá reencarnaram terão seus corpos espirituais quase que confundidos com seus corpos físicos. Em razão das suas elevações morais, não mais temerão a morte. Terão a capacidade de pressenti-la e tratá-la com uma simples passagem. Este trabalho, como bem o dirigente falou, nosso irmão Walter Campelo, é um tema atual
e que, em razão desse momento ainda de pandemia da Covid-19, que nós não conseguimos ainda atravessar, faz mista que as casas espíritas tratem, expondo, esclarecendo mentes e consolando corações. Esse trabalho ele teve um início precisamente em 1994, quando ingressamos na doutrina espírita. Já a partir daquele ano, sentíamos uma intuição muito grande, um forte desejo, que pelo menos no chamado Dia dos Finados, nos dirigíamos às portas das necrópolis aqui em Teresina e distribuir mensagens edificantes às pessoas que ali compareciam. Mas fomos adentrando, estudando a doutrina, e a espiritualidade que nos assiste pediu que a gente avançasse mais nesse trabalho e que até preparasse esse tema, que ao longo dos anos vem sendo aperfeiçoado, aprofundado. Como o diagnóstico dado pela espiritualidade maior traz o seguinte resultado: de cada 10 pessoas que ingressam na casa espírita pela primeira vez, 8 são trazidos pela dor, 2 pelo amor. A gente tem sempre procurado intuitivamente trabalhar as nossas palestras, citando primeiramente os princípios básicos da doutrina dos espíritos que se relacionam com o tema, para que a plateia encarnada, desencarnada e que acompanhe na sala virtual possa entender melhor. O primeiro deles é a imortalidade da alma. Sendo a alma o espírito imortal encarnado, é nela que residem as nossas boas ou más tendências, as nossas aptidões, os nossos gostos, as nossas aversões. Que fica tudo depositado no que chamamos de voz do instinto. Se tudo acabasse com o fenômeno da morte, estaria alegrando a doutrina materialista. Mas sendo a alma imortal, a vida continua, porque o nosso espírito foi criado por Deus simples e ignorante, sem ciência e sem predisposição para o bem ou para o mal. E coube, sempre caberá aos nossos pais biológicos fornecerem o nosso invólucro carnal para que possamos cumprir a nossa trajetória. Mas se Deus resolveu criar os nossos espíritos, foi destinados à perfeição. A perfeição relativa, porque, como bem sabemos, a perfeição absoluta é inerente ao Criador. E aí é preciso a gente, de quando em vez, trocarmos de plano. Ora, estamos aqui no plano físico para espiar o passado, passar por provas para o nosso adiantamento, ou cumprirmos missões, por mais singelas que sejam. E, por conseguinte, a doutrina espírita trouxe finalmente à tona o dogma da reencarnação, da pluralidade da existência corpórea, provar que Deus é misericordioso a tal ponto de deixar essa porta disponível para cada um de nós, indistintamente, para que possamos retornar para aprender, retornar para evoluir. Cabe a nós também fazermos assim uma retrospectiva
embora seja breve, acerca da concepção da morte ao longo dos séculos. Na Antiguidade Clássica, viveram aqui na Terra, principalmente em Roma, dois grandes filósofos, Sêneca e Cipião. Embora não tivessem o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, mas eram muito espiritualizados para a sua época. E Sêneca, quando comparecia aos velórios, que viu o sofrimento alheio, a desesperança, a aflição, virava-se e dizia: olhemos para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, jamais nos enganaremos. E Sêneca, da mesma forma, dizia: não nos aflijamos. A morte nada vai dizer do que a volta, o regresso, a verdadeira. E eram concepções bastante avançadas para a época. Afinal, quando teve origem o chamado Dia de Finados? Precisamente naquela época em que o Império Romano se estendia avassaladoramente, chegando a dominar quase uma parte do mundo antigo, toda parte. Viveram povos que os romanos chamavam de bárbaros. Por quê? Porque estavam além fronteiras do Império e que não falavam latim, que era considerada a religião oficial. Entre eles estavam os celtas, que moravam precisamente na atual região que corresponde hoje à Irlanda. Apesar de considerados bárbaros, eram espiritualistas e, vejam só, acreditavam piamente no dogma da reencarnação. E foram eles que fundaram as seitas do druidismo. Até uma obra, aproveitando essa passagem aqui, que retrata que o codificador Allan Kardec teria sido, numa encarnação anterior, sacerdote druida. E eles eram tão espiritualistas que foram os primeiros a acreditarem que no dia 2 de novembro, era um dia em que o planeta Terra se aproximava muito do mundo espiritual, e que, em razão daquela aproximação, o comparecimento dos chamados mortos era muito maior. Festejavam aquele dia, não da forma que nós celebramos hoje, mas era com muito canto, com muita dança, com muita alegria. Com o sucumbir do Império Romano, devido às invasões bárbaras, a única instituição que conseguiu sobreviver foi a Igreja. Tratou de preservar muito da cultura romana e assimilar também a cultura dos povos que eram chamados pagões. Foi precisamente em 998 que o monge Odilo, da Ordem dos Beneditinos de Cluny, na França, reuniu todos no mosteiro. E talvez por intuição espiritual, determinou que naquele dia 2 de novembro seria dedicado aos mortos. Os séculos se passaram e alguns papas do século XI resolveram também abraçar a data. Só foi apenas no século XIII que a Santa Sé abraçou e consagrou oficialmente o dia 2 de novembro como sendo dia de finados.
passaram-se novamente os séculos e chegaram até nós a doutrina dos Espíritos, simbolizando a terceira revelação divina, e veio também nos trazer um esclarecimento acerca da questão da morte. Allan Kardec, o grande codificador, missionário, embora não tivesse mediunidade ostensiva, mas tinha uma intuição maravilhosa. E aí, precisamente, no Livro dos Espíritos, na pergunta 68, lá está escrito vida e morte. Ele perguntou ao Espírito de verdade qual é a causa da morte nos seres orgânicos. E eles responderam: é o esgotamento dos órgãos. Nós sabemos que, além da alma, do perispírito e do corpo, esses três elementos, quando encarnados, há uma energia, uma força eletromotriz que move os nossos órgãos, chamados fluido vital, que é da derivação do FCU, fluido cósmico universal. Quando estamos gravemente enfermos, estamos desencarnando, estamos regressando, o fluido vital ele vai deixando de animar os órgãos. E quando o coração para de bombear, a morte se completa. Mas Kardec prosseguiu na mesma pergunta, com uma comparação muito interessante. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos responderam: sim, porque se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. No livro Temas da Vida e da Morte, ditado pela reverenda Joana de Ângeles sobre a mediunidade de Valdo Franco, ela coloca 5 como sendo as causas pelas quais nós ainda tememos a morte. A primeira está relacionada ao instinto de conservação da vida. Instinto de conservação da vida. O espírito encarnado traz em seu bojo esse instinto de conservação da vida, que constitui uma força preventiva contra a intemperança, o desespero e o suicídio. Mas, infelizmente, em algumas pessoas esse instinto ele não é desenvolvido. E aí, no momento de falta de fé, de desespero, de visão materialista da vida, de depressão, de tendência reincidente e até mesmo de influenciação espiritual, muitos irmãos e irmãs chegam ao cúmulo de praticar a autodestruição. Outro motivo é a predominância da nossa natureza animal. Infelizmente, a maioria de nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra, vivemos segundo a carne e não segundo o espírito. O que significa isso? A maioria de nós procuramos satisfação nos prazeres mundanos, do sexo promíscuo, desregrado e indisciplinado, na alimentação exagerada. E essa predominância da natureza animal, a gente é levado a ver que a Terra é um paraíso de satisfação, um paraíso de maravilhas. Outra questão também é a pessoa, quando está com a sua conta recheadíssima, e aqui a gente não tem nada com
contra quem é rico, materialmente falando. Mas quando você está com a sua conta gorda, está com um carro zero, tem gente que eu conheço que de 3 em 3 meses troca um carro zero. Assim, e outros prazeres mundanos não quer acreditar que a verdadeira vida é a vida espiritual. E outro fator interessante é o temporário ouvido da vida espiritual, de onde o espírito precede, ou seja, o temporário esquecimento da nossa vida espiritual. Possuímos em nós, na parte posterior do cérebro, uma glândula denominada epífise, que já era chamada por René Descartes de glândula da vida espiritual. Essa glândula possui várias funções: procriativa, espiritual. Entre elas está a função, veja só, como Deus é misericordioso. A partir do 3º mês de gestação, quando o embrião está em vias de formação, a epífise começa a fazer o trabalho dela de esquecimento do passado. Por que o esquecimento do passado? Porque o esquecimento desse passado é necessário para que a gente bem use o nosso livre-arbítrio, que não fique se lamentando ou se vai descendo. E aí o espírito, na erraticidade, no intervalo entre encarnação e outra, está com o seu passado todo lembrado, consciente de que é um espírito imortal, preparando-se para uma futura jornada. E esse esquecimento temporário do passado, aqui na vida do plano físico, oferece, de certa forma, um temor da morte. Conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, que oferece uma visão distorcida e prejudicial acerca do que se sucede após a ruptura dos laços materiais. É aquilo, em outras palavras, a maioria de nós fomos criados e educados com a seguinte concepção: aquele que faz o bem, pratica o bem, quando ele morrer, ele vai para o paraíso. E, por conseguinte, aquele que fez da sua vida uma tônica na prática do mal, vai para o inferno, onde é o lugar de prantos e ranger de dentes. Mas no livro O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, os espíritos superiores esclarecem a Kardec que o céu e o inferno não são regiões geograficamente circunscritas, mas são estados da alma. Se eu sinto felicidade no sucesso do meu semelhante, do bem-estar daqueles que eu convivo, com quem convivo, eu já estou encontrando um céu dentro de mim. Por outro lado, se eu cultivo o ciúme e a inveja, que são os tormentos voluntários, como está no Evangelho, por exemplo, eu já estou encontrando nesta vida o inferno dentro de mim. E essa falta de conhecimento causa esse pavor, principalmente para aquelas pessoas que praticam exageradamente o mal, que têm com a morte, sejam suas almas, seus espíritos, sejam direcionados para o fogo eterno. E, por fim, o receio do aniquilamento da vida, por falta de informações corretas acerca do futuro da alma, do que lhe está destinado. No Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos seus capítulos, o Espírito de Verdade explica a Kardec. São 4 os caminhos propostos
em relação ao destino do espírito após a morte. O primeiro deles é o nada, segundo a doutrina materialista, que seria uma falta de bom senso e de razão. O segundo seria uma absorção, ou seja, você morresse e seria absorvido pelo todo universal, segundo a doutrina panteísta, que erroneamente tenta igualar Deus, Espírito e matéria no mesmo patamar. Mas sabemos que Deus é o Criador de tudo e jamais seríamos iguais a Ele. O terceiro caminho já é uma sorte predeterminada, onde não há esperança de recuperação do espírito, de ir para o céu ou para o inferno. O que seria uma falta de bondade e misericórdia divina, de não dar oportunidade de que seja mudada aquela situação para melhor. E, por fim, o quarto caminho, que é o caminho da lógica, da razão e do bom senso, trazido e elucidado pelo Espiritismo, no qual se coloca que o espírito não vai ter uma sorte determinada, e que através da reencarnação, Deus vai conceder a abertura de uma porta para que ele possa reparar os erros do passado e passar por provações e cumprir missões. Há duas questões fundamentais acerca da morte que algumas pessoas não conseguem entender. A primeira são as delongas do desligamento. Às vezes a gente tem notícia que é fulano, que é uma pessoa tão boa, está com CA há vários meses agonizando na UTI. Vai ter uma morte horrível. Será que é isso mesmo? Os espíritos superiores explicam sofrimento prolongado é burilamento para o espírito. Deus é tão bondoso que ele proporciona que a gente, na maioria das vezes, escolha as provas que vai suportar no futuro encarnação. E as doenças ou enfermidade fazem parte das provas ou vicissitudes da vida terrena. Aquele que passou meses em coma, talvez aquele seu estado, aquela sua situação, tenha o feito acordar muito mais do que durante toda a sua existência. Por outro lado, também a gente toma conhecimento. Eita, fulano teve uma morte muito boa, infartou durante o sono e partiu. Será que geralmente é uma morte boa? Se aquela pessoa que desencarnou dessa forma, durante o sono, não era uma pessoa espiritualizada, era uma pessoa vinculada extremamente aos prazeres mundanos, aos vícios, à riqueza material, com certeza o estado de perturbação espírita que procede após a ruptura dos laços materiais vai ser mais doloroso. Aquele espírito vai passar mais tempo a se conscientizar que não morreu. Apenas a veste carnal foi abandonada e ele terminou a sua jornada. Mas aquele espiritualizado vai, inclusive, tomar aquilo com satisfação, com alegria. Citamos até aqui, nesse momento, o exemplo do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, faltando pouco tempo para ele desencarnar, ele teve um pressentimento de uma pessoa muito bondosa. Chegou, inclusive, a ofertar o seu anel de formatura
com a jovem que ele encontrou com ela em prantos e perguntou: "Minha irmã, por que tanto sofrimento?" Os pais haviam falecido e ela não tinha condição sequer de enterrá-lo. Ele tirou o anel caríssimo de formatura e pegou. E ele pressentiu, chamou a esposa e disse: "Minha querida, traga o evangelho. Estão me dizendo aqui que a minha hora está chegando." É isso que diz. Leram um trecho do evangelho, fizeram uma prece do coração e em seguida regressou. A outra questão também que muitas pessoas não entendem é a melhora da morte. Eita, fulano melhorou para morrer. Por quê? Dentro da minha família eu tive esse exemplo com meu avô materno. Não era espírita nessa época, mas poucos dias antes de me tornar espírita. Então hoje eu tenho que me tornar, viu? Melhorar. E aí ele estava no hospital da Polícia Militar. Uma noite sim, outra não, revezava, acompanhando ele com um parente. E aconteceu que ele teve uma melhora na véspera, né? E todos da nossa família felizes, filhos, filhas, genros e netos. Noites anteriores eu não entendia, mas ele começou a ver espírito. Fulano está ali. Era pessoas da família que já tinham desencarnado, eu não entendia, mas depois eu entendi com a doutrina. Que já eram os espíritos encarregados de fazer o funcionamento dele, ele estava vendo. Porque nós temos, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo Emancipação da Alma, uma faculdade chamada Segunda Vista, que ela se desenvolve ou na aproximação de um perigo ou na gravidade de uma enfermidade. Então, quanto mais enfermo você estiver, os laços que unem o perispírito, a alma ao corpo, através do perispírito, eles se afrouxam e a alma começa a ter a percepção do mundo espiritual. Foi o que aconteceu com ele. E aí todos foram para suas casas, eu fiquei lá com uma jovem que trabalhava com a igreja, para o turno da noite. E assim que todos saíram de lá do hospital, veio desencarnar. Naquele momento não entendia. Mas o que acontece? Os gestos de inconformação nossa, o desejo que aquele ente querido fique, que de certa forma os espíritos explicam que é um ato de egoísmo. Aquele desespero cria uma teia fluídica retentória que vai apenas deter por alguns instantes a estada daquela alma. E aí as equipes espirituais encarregadas de proceder de julgamento promovem a melhora para que cessem aqueles sentimentos e desejos, que aquela teia se desfaça e eles venham fazer o desligamento daquele desencarnado. Há situações também a respeito da morte no que concerne as tragédias, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Afogamentos, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, maremotos, terremotos. São as chamadas provações coletivas. Na década de 70, teve um incêndio no famoso edifício Joelma, na cidade de São Paulo. Muitas pessoas desencarnaram naquele dia. Foi uma tragédia que comoveu todo o Brasil e o mundo. Via-se pelas imagens, apesar de preto e branco, pessoas desesperadas se jogando dos últimos andares do edifício, sem esperança de sobrevivência.
E um repórter perguntou ao nosso Chico Xavier: Chico, qual é a visão de uma tragédia dessa? E Emmanuel, seu mentor espiritual, o intuiu a dizer: meu irmão, a maioria dessas pessoas que pereceu hoje tiveram na Idade Média ligação com o Tribunal da Inquisição, que era encarregado de perseguir, julgar e condenar as pessoas a perecerem em fogueiras. Problemas morais que só o Espiritismo poderia explicar através da reencarnação. Esse slide retrata muito bem um quadro onde acontece a desencarnação natural. Aí você vê o espírito dessa senhora, que possivelmente seja espírito amado, que está desencarnando. E ali toda a equipe espiritual tenta promover desencarnação. Isso acontece principalmente nas chamadas mortes naturais, por doenças, mas há situações nas quais esse tipo de desencarnação nem sempre acontece. Acidentes, homicídios, o estado de perturbação espírita daquele espírito que desencarna é muito maior. Mas há também outra questão que merece ser considerada nesse momento. Richard Simonetti, no seu livro Quem tem medo da morte, foi um grande colaborador com a doutrina espírita, deixou muitas obras psicografadas, ele já nos deixou. Ele dizia que poucos de nós cumprimos um tempo reencarnatório à risca, porque ou a gente se suicida de fora para dentro, através dos vícios, do sexo desregrado, da alimentação indisciplinada, descontrolada, como também a gente se suicida de dentro para fora, alimentando rancor, ódio, desejo de vingança, às vezes chega até a ter um impacto fulminante. Infelizmente acontece conosco. Mas tem dois caminhos, infelizmente, pelos quais alguns irmãos e algumas irmãs injetam, que é o da eutanásia, que é uma solução infeliz, assim as denominam, e o suicídio, que é uma fuga comprometedora. No caso da eutanásia, nós vamos citar aqui um exemplo que está contido no livro Vida Após a Vida, best-seller do Dr. Raymond Moody, norte-americano. Ele conta nessa obra experiências de EQMs, pessoas que foram dadas clinicamente como mortas, que contrariaram a ciência e voltaram à vida. O caso de uma jovem que era viciada em cocaína, um dia tomou uma overdose, passou quase 2 anos em coma. A equipe médica chamou a família e recomendou a prática da eutanásia, no que eles aceitaram. Mas, desligados os aparelhos e suprimidos os medicamentos que a mantinham viva, para o espanto da equipe médica, essa jovem continuou vegetando na cama durante 6 meses. De repente, começou a recuperar os sinais vitais, piscar um olho, mexer um dedo, e ela retornou à vida. E foi narrar com detalhes para o Dr. Raymond Moody, aquilo que nós falamos da segunda vista. Doutor, quando eu estava em coma, eu fui conhecer quem eram meus amigos. Tinha gente que chegava na UTI para me visitar e dizia: não morreu ainda, tanta gente boa que morre. A audição é o primeiro sentido que a gente alcança e é o último que a gente perde. Ela disse que viu os espíritos atravessarem a parede do leito hospitalar, aplicarem passe. Um dia ela viu uma situação de pavor.
Desdobrada a sua alma, se encontrou com a sua avó, que já tinha desencarnado. E aí, desesperadamente, disse: vovó, então eu morri. Minha filha, sua missão nem começou. E essa jovem voltou à vida e hoje preside uma Associação Internacional de Combate à Droga. Lembramos o Evangelho segundo o Espiritismo, aproveitando essa passagem, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec perguntou sobre a eutanásia ao Espírito São Luís. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. É louvável abreviar a sua vida? E eles responderam: quem somos nós para julgarmos os desígnios de Deus? A ciência nunca errou em suas predições. Deus pode conduzir o homem à beira da sepultura e retirá-lo para se refazer. Foi isso que aconteceu. E o suicídio, nós já falamos anteriormente, tem um triste fim. Nós veremos aqui, com esse slide, que tudo é pesado na balança divina. Antigamente, as pessoas tinham costume, felizmente, muito feliz mesmo, de não deixar que fosse sepultado as pessoas em Campo Santo, que tivessem praticado suicídio. Mas, graças a Deus, essa concepção terminou. O Espírito veio trazer o dogma da reencarnação, como dizemos, e mostrar que o espírito daquele irmão e daquela irmã que cometeu o suicídio vai ter uma oportunidade para refazer o seu corpo espiritual, para reparar os seus erros do passado. Nessa obra, Amor e Saudade conta um caso interessante de como tudo é pesado na balança divina. O jovem Valdemir Ranieri, num momento de aflição, atirou no seu coração e desencarnou. Passado algum tempo, no Vale dos Suicidas, porque uma das consequências do suicida é a lembrança constante do ato. Ele viu a hemorragia nesse centro de força do cardíaco. Mas, um certo dia, apareceu um tanto de luz no local da hemorragia. E ele disse para o mentor: Deus me perdoou. Meu irmão, tudo é pesado na balança divina. Olhe para a terra. E ele viu uma senhora bem franzina, sentada numa cama, rezando um texto. O espírito do jovem Vladimir disse: eu não a conheci. Você, em vida, desinteressadamente assinou o termo de doação de córneas. Depois que você cometeu aquele ato, a sua família autorizou a doação de córneas para aquela senhora, que voltou a enxergar. E como gesto de agradecimento, ela retornou à sua visão normal. E todos os dias ela profere prece do coração dirigida a você. Ainda temos tempo? A gente tem costume... 10 minutos. Quanto? 5 minutos. Obrigado. A gente tem costume de chegar lá na necrópole, a gente vê os túmulos suntuosos, com imagens até de santo, outros túmulos abandonados. Qual é a visão da doutrina espírita perante igualdade perante o túmulo? Preocupado com isso, Allan Kardec, na pergunta de número 823, perguntou ao Espírito Verdade: de onde vem o desejo de se perpetuar a memória por monumentos fúnebres? E os Espíritos responderam: o último ato de orgulho. E ele continuou a pergunta:
mas, frequentemente, o desejo de honrar a memória do falecido não é determinado pelos parentes dos falecidos. O Espírito respondeu bem taxativamente. Orgulho dos próprios parentes que querem se glorificar a si mesmo, querem ostentar riqueza. Crês que o mármore livra do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Crês que a lembrança de um ser amado seja menos perecível no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão a força da sua tumba? E aí, na pergunta de número 824, ele esclareceu tudo isso sobre a igualdade perante o túmulo. Ou assim perguntou: reprovais de maneira absoluta a ponto dos funerais? E eles disseram: não, quando é justa e visa honrar um homem de bem. E fez a seguinte citação que serve para a nossa reflexão: o túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as justições humanas. É em vão que o rico quer perpetuar a sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá como o corpo, pois assim é a natureza. A lembrança de suas boas ou más ações são menos perecíveis que o túmulo. A honra dos seus funerais não lavará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. E eu termino essa modesta explanação com a frase célebre do grande filósofo oriental Confúcio, quando ele nos recomenda: aprende a bem viver e bem saberás morrer. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em todos os nossos corações. Hoje, amanhã, sempre, eu deixo meu abraço fraternal a todos que integram esta casa, encarnados e desencarnados, seus frequentadores e seus espectadores virtuais. Magnífica, excelente oportunidade que nós tivemos de ser esclarecido com essas palavras do professor Armando. Muito da história que veio nos trazer esse conhecimento sobre esta passagem. E para nos trazer o esclarecimento que a doutrina nos coloca, veio assim nos dar a oportunidade de não ter medo da morte. A doutrina espírita nos ajuda a utilizar esta passagem como transformação moral, nos ajudando a crescer, evoluir nesta encarnação, porque sabemos que outras virão, mas se cá eu estou encarnado, eu devo aproveitar esta oportunidade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que estão presencial. Muito obrigado aqui a todos que estão nesta sala virtual. E assim a gente eleva o pensamento para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao Divino Jesus, agradecer ao mentor espiritual desta casa, por estar presente, nos orientando da melhor forma de divulgar esta doutrina.
E assim, amado Jesus, divino mestre, pedimos a permissão para dar por encerrado a doutrinária de hoje. Graças a Deus. Um abraço a todos. Que todos se sintam com os bons fluidos da casa. Boa noite. Boa noite, obrigada pela palestra. Muito obrigado a todos, né? Obrigado aí ao